Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Clica uma vez, faça a tua inscrição, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também, então é muito importante a sua inscrição lá na Betfair também, então deixa essa moral e vamos ajudar, vamos contribuir também. Repetindo e reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Lembrando, jogos para maiores de 18 anos, tá bom? Então, vamos dar uma moral lá na Betfair. Outra questão aqui, eu quero falar da campanha do Pix aqui do canal, Pix doação aqui do canal Vasco Connection, passando aqui na tela para você. Lembrando sempre, gente, que antes do Natal agora eu vou estar sorteando uma camisa oficial do Vasco para a galera aí que está ajudando o canal aqui Vasco Connection na campanha do Pix. Lembrando sempre que não importa o valor aqui, tá? Claro, vou estar passando o nome de vocês, agradecendo no vídeo de amanhã, né? Na segunda-feira, amanhã, pode ter certeza, a galera que está ajudando aqui, vou estar passando o nome em forma de gratidão a todos vocês, beleza? Então, fixe o canal aqui na tela para você e não tenha dúvida, vocês estão ajudando demais com essa campanha aqui do canal Vasco Connection mais uma vez, beleza? Gente, o Vasco encerra a temporada hoje, 2024, né, enfrentando a equipe do Cuiabá, às 16 horas, na Arena Pantanal, tá? Com transmissão aqui do canal também. Assim, gente, eu quero falar sobre a temporada do Vasco, né, que começou com Alexandre Matos, né, diretor de futebol, foi contratado no início da temporada, fez um monte de lambança, o Alexandre Matos, essa é a grande realidade, ele fez lambança, ele torrou o dinheiro do Vasco, né, mais de 120 milhões de reais, o dinheiro de um planejamento correto, que ele não fez, tá, que ele torrou, repetindo aqui, exemplo, ele fez a maior contratação da história do Vasco, ele pagou ou investiu, não estou aqui diminuindo a contratação do João Vitor não, mas João Vitor no Vasco hoje é a maior contratação da história do Vasco, um zagueiro, né, ele não pensou grande, né? Ele não pensou num atacante, ele não pensou num meia, enfim. Ele simplesmente contratou um zagueiro. Daí o Vasco continuou com planejamento, não conseguiu corrigir rotas, né? Já que o Vasco veio com uma espinha dorsal montada do ano passado, 2023 para 2024. E aí o Alexandre Matos não teve capacidade, tá? Com 120 milhões na mão, de corrigir rotas, mas corrigir de verdade, né? Ele comprou jogadores valores absurdos, fazendo alguns favores, né, para alguns empresários, essa que é a grande verdade. Depois ele veio com aquela conversa mole dele. Acreditamos muito no Alexandre Matos, né? A galera, exemplo, por conta dos bons trabalhos dele no Cruzeiro, no Palmeiras, eu acreditei demais no Alexandre Matos. Chegou no Vasco, só fez lambança. Daí o Vasco fez um bom campeonato carioca, tá certo? Perdemos alguns jogadores, como Paulinho e Jair, que só voltaram agora. Perdemos por conta de contusões graves, né? E aí eles voltaram agora no final da temporada. Essa que é a grande verdade. Paulinho, a importância do Paulinho é muito grande. O Jair também já vem tomando conta ali da posição, principalmente agora com o Felipe, que colocou o Jair como titular da equipe do Vasco, e é titular, liberando o Coutinho, jogando com 3 volantes. Eu vou falar sobre isso num segundo momento aqui desse vídeo. Mas daí o Vasco foi. E assim, gente, foi seguindo a temporada, foi bem na Copa do Brasil. Aí tivemos a contratação, não, né? O técnico Rafael Paiva, que foi efetivado no Vasco pelo Pedrinho, após aquela questão envolvendo a 777. Então, o Vasco foi realmente subindo de produção no primeiro momento com o Rafael Paiva, porque naquele momento o Rafael Paiva da equipe, né, que o Vasco foi melhorando na temporada, o Rafael Paiva ele utilizou bastante a base, e quando o Rafael Paiva perde isso, o Vasco começa a perder em campo também. Quando ele deixa de utilizar a base, ele cisma em recuperar jogadores como Galdames, por exemplo, Rossi. E aí deu tudo errado, aí ele perdeu a mão e as coisas não funcionaram. O Vasco foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Vasco, enfim, perdeu 4 jogos seguidos. E o Rafael Paiva acabou sendo demitido também. Daí, o Vasco, independente do resultado hoje, o Vasco vai terminar esse campeonato brasileiro, tá? Pelo menos ali na 10ª ou 9ª colocação. Ah, Eduardo, o que significa isso? Gente, significa o seguinte, o Vasco esse ano, tá? Esse ano, 2024, vai terminar ali, pode terminar hoje na 12ª colocação, tá? Tô aqui, eu acho que o Vasco termina na 9ª colocação, tá? Mas pensando alto aqui, o Vasco pode hoje
vai, na verdade, aí eu estou afirmando, terminar esse Campeonato Brasileiro na melhor colocação dos últimos 5 anos. Olha só, o Vasco vai terminar esse Campeonato Brasileiro, sendo 10º, 12º, nono colocado, independente da posição, na melhor colocação dos últimos 5 campeonatos brasileiros. Então, assim, isso é muito pouco para o Vasco. É culpa das pessoas que administraram o Vasco, que estiveram à frente do Vasco. Gente, eu estou falando de 12º colocado. Se o Vasco terminar hoje na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Olha só reforçando essa informação aqui, tá? Eu estava pesquisando aqui e falei, caramba, cara, a 12ª colocação nesse ano do Vasco é a melhor dos últimos 5 anos do Vasco em campeonatos brasileiros. Então, assim, eu acho que isso é muito grave. Muito grave. A diretoria, é claro, está prestando atenção nisso, não tenho dúvida disso, até porque o planejamento segue a todo vapor no Campeonato Brasileiro, o Vasco segue planejando, né, a próxima temporada, que é muito importante para a gente. Sabe que tem que reforçar esse elenco, sabe que tem que reforçar demais essa equipe, porque não dá para passar sufoco, mas com pensamentos pequenos e pessoas pequenas à frente do clube. Agora, a situação mudou com o Pedrinho, né? O Pedrinho na presidência, com o Felipe como treinador, que ele sabe que não vai continuar ano que vem, né? Já que ele é diretor técnico do Vasco, mas mostrou que tem capacidade de fazer algo a mais pelo Vasco, né? O Vasco busca no mercado também um novo treinador, já sabe da dificuldade em contar com o Luiz Castro, que hoje é o maior desejo do Vasco, né? O treinador número 1 do Vasco hoje seria o Luiz Castro. O Vasco sabe da dificuldade também. Então, vamos aguardar aí a questão do planejamento 2025 e também hoje término do Campeonato Brasileiro para o Vasco. Eu espero que o Vasco conquiste aí mais 3 pontos, que o Vasco possa chegar à 9ª colocação desse Campeonato Brasileiro, até porque a 9ª colocação desse Campeonato Brasileiro coloca o Vasco na 3ª fase da Copa do Brasil ano que vem. Então esse jogo hoje vale muito para o Vasco, tá? Não vale pouco não, vale muito. Por quê? Ah, Eduardo, se o Vasco já garantiu classificação na Sul-Americana, o Vasco já garantiu classificação na Copa do Brasil 2025, mas o Vasco pode melhorar ainda a situação envolvendo a Copa do Brasil, porque o Vasco, eu vou repetir aqui, que o Vasco garante a 9ª colocação hoje, o Vasco garante a questão envolvendo a 3ª fase da Copa do Brasil ano que vem, e aí o Vasco recebe, é claro, uma bolada disputando menos jogos na Copa do Brasil 2025. E aí o técnico Felipe, né, para o jogo de hoje, ele vai precisar fazer ao menos 2 alterações, né, por conta das suspensões, de Lucas Piton, que recebeu o 3º cartão amarelo no jogo passado contra a equipe do Atlético Mineiro, e também Paulo Henrique, também suspenso por conta do 3º cartão amarelo no mesmo jogo. E aí o provável time do Vasco para o jogo dessa tarde, repetindo e reforçando aqui com transmissão aqui do canal, deve ser a seguinte formação, tá, gente? Então, assim, o Vasco jogando com meio campo, mais uma vez, muito povoado, com 3 volantes, com Coutinho mais solto, mais liberado, né, para encostar no ataque, para entrar na grande área, tentar remate de fora da área. Coutinho, que é um grande craque, é o grande craque desse Vasco, eu tenho certeza vai fazer uma pré-temporada e uma temporada sensacional 2025. Eu tenho certeza disso, Coutinho é craque demais. Então vamos para o provável Vasco. Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Léo Leandrinho, Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho, Coutinho, Alex Teixeira e Verrete. Falando em Alex Teixeira, é outro jogador que o Felipe aí, né, deu oportunidades, mostrou futebol, fez gol, deu passe para gol, jogou bem contra o Atlético Mineiro. E aí, gente, vocês manteriam o Alex Teixeira para a próxima temporada ou não? Eu manteria porque acho que o Alex Teixeira tem muito a contribuir com o Vasco. É difícil você ir no mercado encontrar jogadores nível Alex Teixeira. Não dá para simplesmente, vou mandar embora, não tem... Não, eu acho que nesse elenco do Vasco, aí eu tô falando do próprio Jean Davi, que não chega aos pés do Alex Teixeira, do Rossi, entre outros jogadores que receberam oportunidades, o Alex Teixeira sempre deixado de lado e foi sempre o melhor jogador. Tava ali com o elenco, tava com os técnicos passados, né? Ramon Dias, Rafael Paiva, não recebeu oportunidades. E agora vem recebendo oportunidades com o Felipe e vem dando conta do recado. Então, eu, até por conta desse planejamento, eu manteria, sim, o Alex Teixeira para a próxima temporada. Gente, então eu aguardo vocês daqui a pouco no pré-jogo, jogo, pós-jogo, hoje aqui, Vasco, Cuiabá e Vasco. Vasco, repetindo e reforçando aqui, precisa conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro para terminar esse Campeonato Brasileiro numa posição digna, pelo menos, e tudo mais, tá certo? Então, aguardo vocês daqui a pouquinho, aguardo vocês hoje no pós-jogo aqui do canal também. Reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aí o teu like
E pega, copia o link do vídeo aqui, manda aí nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, manda para a galera aí o canal Vasco Connection, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, um excelente domingo e saudações vascaínas.